Oi, gente, eu sou a Letícia. Eu sou a Vitória. Hoje nós viemos aqui apresentar um novo espaço aqui na Rádio Federal, no Instituto Federal de São Paulo, e apresentando um novo programa chamado Clube de Leitura, que foi anunciado na semana passada, e hoje nós viemos trazer um pouco da história desse Clube de Leitura, como é que ele surgiu, e também dar algumas dicas para aqueles leitores que estão iniciando esse hábito de leitura no dia a dia. Bom, o Clube de Leitura surgiu na ideia de incentivar a leitura na vida das pessoas, principalmente pensando naquele público que não tem o costume de ler livros. Embora sejamos a geração que mais lê no dia a dia, mas lemos o quê? Lemos smartphones, lemos Facebook, lemos WhatsApp, não é mesmo? E os livros acabam sendo deixados de lado. E acaba que essa geração tornou-se uma geração que lê títulos, compartilha títulos, mas não lê o conteúdo, não entende a proposta do texto, o que está sendo dito, não tem uma opinião crítica a respeito desse livro, do que está sendo dito. E para modificar, desmistificar o fato do livro ser chato ou de não ter tempo para ler livros, nós apresentamos aqui o Clube de Leitura, justamente para poder incentivar o hábito de leitura na vida das pessoas. Para fazer essa programação, serão apresentados inicialmente livros com um conteúdo um pouco mais fácil, né? Com livros com uma quantidade de páginas que dê para poder ler em uma semana ou antes de dormir. Enfim, essas dicas a gente vai dar já já. E porque não adianta a gente colocar um livro aqui com linguagem mais culta e extremamente longo, com um volume significativo de páginas, porque isso vai assustar as pessoas, né? Então, para poder incentivar mesmo, vamos começar de forma um pouco gradativa, de pouquinho em pouquinho, para que esse hábito se torne um costume diário. E aí vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão estar pesquisando livros na internet, promoções, vão estar compartilhando livro com os amigos, e com certeza isso vai somar, agregar muito valor para a vida de vocês. O público-alvo será jovens e adultos, e futuramente, sim, nós iremos trabalhar com livros com uma linguagem um pouco mais reflexiva, um pouco mais crítica, e durante o programa será apresentada uma proposta de livro. Esse livro, ele irá carregar alguma interpretação, irá levar uma mensagem para a pessoa, e conforme o tempo for passando, nós iremos trabalhar isso de diversas formas, com diversos gêneros literários, com diversos autores, e para incentivar esse hábito, nós trouxemos aqui também algumas dicas, não é mesmo? Porque não adianta a gente ter esse hábito de querer ter hábitos de leitura sem os hábitos, né? Sem ter o costume, sem saber como ou por onde começar. Então, Vi, qual que é a primeira dica? Vamos lá, a primeira dica de todas, a mais essencial é: desencana que ler livro é ruim, porque ruim mesmo é ficar sem ler. Pode até parecer besteira, mas ler livro é tão importante quanto beber água, quanto ir ao banheiro, quanto respirar. Parece exagerado, mas não é. Porque quando nós criamos o hábito de ler livros, nós adquirimos conhecimento, adquirimos um vocabulário muito amplo, nós conseguimos viajar para outros mundos onde muitas pessoas dizem que é como uma terapia. Às vezes, pessoas que têm problemas sentimentais, problemas onde elas não conseguem se expressar, elas se sentem bem através de um livro. E um livro pode mudar totalmente a sua perspectiva sobre diversas coisas. Então, desencana que ler é ruim. Não adianta usar a típica desculpinha de que não tem tempo, que prefere ver filmes ao ler livros. Desencana. Primeiro de tudo, abra sua mente, e assim, daqui a um tempinho você vai estar tão acostumado e vai estar tão à vontade com os livros que você vai estar pesquisando outros lugares
Aliás, opções de lugares onde você pode comprar diversos livros para você. Exatamente. E na segunda dica, pode parecer óbvio, mas pegue um livro para ler. Estar com o livro na mão vai fazer com que você se lembre ou que você fala, poxa, realmente eu tenho um livro aqui, eu preciso lê-lo. E ter um livro em mãos, carregar um livro com você é fundamental, porque você vai, em qualquer oportunidade que você vai ter de poder, que você poderia fazer alguma outra coisa, ou que você estaria fazendo, sei lá, em transporte público, por exemplo, você pode aproveitar o tempo que você está lá, a ler o livro e gradativamente aumentar o hábito aí de leitura. Então, pegue um livro, seja ele de conto, seja ele de poema, seja ele de alguma história, algum gibi, algum quadrinho, o gênero literário que você mais achar apropriado, né? Que você mais se identificar de início, porque é muito mais fácil a gente simpatizar com algo que nós gostamos, né? Dificilmente a gente simpatiza com algo que não gostamos. Então, se o hábito de leitura não é cotidiano no seu dia a dia, pega alguma coisa que você com certeza vai gostar de ler. Tenho certeza que você vai gradativamente aumentar esse hábito aí. E importante, é importante não se prender apenas a um gênero literário, né? Embora esse seja o início, conforme o tempo for passando, você também pode aumentar aí seu catálogo de opções de leitura e viajar, passear aí, brincar com outros tipos de livros, outros gêneros literários, e com certeza isso vai agregar muito valor para sua vida. E terceira dica? Terceira dica. A terceira dica, ela é muito bacana. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Bom, muitas pessoas não conseguem manter o hábito de leitura porque elas acham que é necessário ler um livro em um único dia. Não adianta, para você que não tem costume de ler, pegar um livro de 500 páginas e tentar ler ele por inteiro em um dia. Não vai funcionar, não vai dar certo e vai se tornar o seu pesadelo. Querendo ou não, você vai deixar o livro de lado e não vai mais sentir vontade de ler. Pode ser até o seu livro favorito, mas não vai funcionar. A dica que nós damos para você que quer começar a ter o hábito de leitura é ler aos pouquinhos, devagar. Você tem 365 dias pela frente para poder ler. Se você ler 15 minutinhos do seu dia ali, separar 15 minutinhos para você ler, já tá ótimo. Se você for ao médico e estiver na sala de espera, leva o seu amiguinho, dá uma lida nele. Pode ser 3 páginas? Pode ser uma página só? Pode também. Começa aos pouquinhos e depois você vai aumentando a quantidade, que você vai ver a diferença. Não vai se tornar maçante, não vai se tornar chato. E você vai se sentir confortável com o que você está lendo. Exatamente. E na nossa dica número 4 frequente espaços como bibliotecas, livrarias, enfim, que esteja repleta de livros. Até porque é muito mais fácil a gente procurar, né, verificar em um espaço amplo, como bibliotecas e livrarias que tem diversas opções de livros, de diversos gêneros literários e diversos autores de diversas nacionalidades. Esses espaços, alguns deles, por exemplo, bibliotecas, eles autorizam que pessoas levem os livros para casa. Existem livrarias que também preparam um espaço para leitores. Então, antes de você adquirir um livro, você pode lê-lo ali mesmo, no espaço da livraria, e depois levá-lo ele para sua casa. Também existem páginas no Facebook, na internet, no Face, enfim, que fazem trocas de livros. Existem algumas escolas, e universidades, enfim, que possuem também uma biblioteca no seu espaço e que deve ser aproveitado, sim, porque não tem apenas livros técnicos lá, né? Porque geralmente é isso que as pessoas encontram, acham que encontram lá, mas não, existem vários outros gêneros literários lá, sim, e que devem ser aproveitados por todas as pessoas. Então, não deixe de frequentar espaços que tenham, sim, uma grande quantidade de livros, ou pesquise sobre lugares que possam fazer trocas de livros ou enfim, dá uma pesquisada, dá um Google, que você vai conseguir sim se adaptar a diversos ambientes que também incentivem aí a leitura.
E uma ressalva no que você falou sobre PDF, livros e e-books, é muito interessante porque muitas pessoas, elas não têm o hábito ou elas não gostam de estar carregando o livro junto com elas. Ou seja, por mais que seja algo leve, para quem já tem costume, às vezes as pessoas reclamam, mas o livro é pesado, ou por mais que seja pequeno, mas eu não gosto de estar ali no ônibus ou estar em qualquer outro lugar, lendo o livro, folheando as páginas. O PDF é ótimo para isso, para quem não tem o hábito e gostaria de ler em outros lugares. É mais prático e é mais simples para você. Exato. E é preciso também ter disciplina, porque não adianta também estar lá com um tablet, com um notebook ou com o celular na mão e ver, sei lá, aquela mensagenzinha do crush, né? Aí o crush vai lá e te desvirtua. E não é isso que a gente quer. É importante ter disciplina também, porque o início será um pouco mecânico, né? Será assim, um pouco mecânico, talvez seja um pouco difícil, mas é possível. E estipular metas para isso é fundamental. Então, com certeza, os e-books, os PDFs, eles são ótimos, principalmente para aqueles que não têm um poder aquisitivo, né? Não têm condições financeiras de adquirir livros e que oferecem exatamente o mesmo conteúdo como um livro que está ali na mão de papel, tudo bonitinho. Então é importante saber quais recursos nós temos para poder utilizar, né, Vi? Exatamente. E utilizá-los de maneira consciente e é isso. Temos mais uma dica, né? A última. Temos mais duas dicas. Sim, verdade. É a dica número 5 e a dica número 6. Bom, a dica número 5 é: não desista de ler o livro antes de ter lido ele. Não desista do livro sem lê-lo primeiro. E se caso isso acontecer de você desanimar de um livro, persista em outros livros. O que pode acontecer é que, como foi dito anteriormente, as pessoas tentam ler várias páginas em um único dia. Isso não é o correto a se fazer. As pessoas acabam desanimando de continuar lendo o livro e acabam esquecendo o livro e não recorre a outro tipo de livro. Assim como a Lê falou anteriormente, tente procurar um livro que te agrade, que seja algo que te deixe confortável. Pode ser comédia? Pode ser romance? Pode ser gibi da Turma da Mônica, como a Lê disse? Pode sim, desde que você se sinta confortável ao lê-lo. E antes de você largá-lo, não desista. É um apelo que a gente faz para você, não desiste. E é importante também fazer pesquisas sobre sinopses na internet, que tem disponível resenhas, resumos sobre livros específicos. Amigos também. Sempre tem aquele amiguinho que consome um pouco mais de livros. E você pode consultar ele também para poder verificar o que ele está lendo, né? O que ele poderia te indicar. Então é super válida essa dica, sim. E ressaltando que existem livros que têm picos. Às vezes o livro começa um pouco maçante, só que no meio dele, durante o desenvolvimento, o desenrolar da história, ele começa a dar uma perspectiva muito diferente, ele dá meio que uma reviravolta. Então isso pode acabar atraindo você mais ainda para o livro, mas para chegar nessa parte você precisa automaticamente ler o começo. Não precisa se cobrar tanto. Vai devagar, que nem a gente falou anteriormente, que você vai conseguir chegar lá. Exato. E a nossa última dica agora sim, é tão importante quanto as demais, que é: leia o livro antes de ver o filme. Pode também parecer ser uma dica boba, né, Vi? Mas não é. Diferença. Até porque o filme, ele tem um tipo de linguagem totalmente diferente do livro. E o filme, ele é ilustrativo, né? E o livro, ele já estimula muito mais a criatividade, ele estimula muito mais o seu senso crítico, ele tem mais detalhes, ele é rico em detalhes, não desvalorizando os filmes, nós amamos filmes, né, Vi? Com certeza. Mas é que a importância de ler o livro antes de ver o filme é que, quando você vê o filme, geralmente as pessoas ficam desmotivadas a pegar um livro para ler, porque já sabem o que acontece na história, né? E às vezes isso é o contrário. O livro, ele tem um desfecho totalmente diferente, pode ter um desfecho totalmente diferente do filme, assim como o filme também pode ter um desfecho completamente diferente do livro. E
E aí não coincidem ali as informações. Então é muito, muito, muito importante ler o livro antes e depois verificar os filmes que tem disponível, até porque, né, é uma forma de você não se sabotar. Isso mesmo. E uma coisa interessante é uma situação que aconteceu comigo e eu acredito que acontece com diversas pessoas. Eu assisti um determinado filme que eu gostava muito e comprei o box desse filme, comprei o box de livro desse filme, desse determinado filme. E após assistir o filme, eu até pensei em ler o box e eu acabei não lendo, porque o ato de assistir o filme em si acabou com a minha criatividade. Então, quando eu fosse ler o livro, por mais que eu tinha ciência de que algumas coisas seriam diferentes, eu já não tinha tanta vontade de ler, porque mais ou menos eu sabia como os personagens eram, mais ou menos eu sabia como o enredo do filme em si, que é parecido com o livro, seria. Então isso acabou tirando toda a minha vontade e toda a minha animação para ler o livro. E eu acredito que isso aconteça com diversas pessoas. Exato. Então, conforme eu criei o hábito de leitura, hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de problema. Mas para você que vai começar a ler agora, eu recomendo que você, aliás, nós recomendamos que você leia primeiro o livro e assista depois o filme. Não é errado assistir filme, como a Lê falou. Nós amamos filmes. Porém, livro é bom e nós gostamos. Então, essas foram as nossas dicas. Compartilha com os amigos esse vídeo e aguarde o nosso capítulo 1, que será a indicação do nosso primeiro livro. Então, é isso, né, Vi? É isso. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.